Hoje você vai aprender como obrigar o seu corpo a ganhar músculo, e não importa qual é a sua idade. E eu não vou falar de ficar horas na academia, usar suplementos caros e muito menos hormônios. Eu vou falar de coisas acessíveis, que são fáceis de serem colocadas em práticas e na rotina, e que vão produzir resultados que vão te surpreender. Eu vou te explicar quais que são as 2 coisas obrigatórias para quem quer ganhar músculo, e outras 3 que podem ajudar muito. Inclusive qual que é o pré e pós-treino ideal, se você deve ou não comer mais calorias, e se tem algum suplemento que pode dar uma ajudadinha. Então, se você quer ganhar músculo, vamos nessa! Meu nome é Felipe Cagiano, eu sou nutricionista e eu atendo muitas pessoas que querem melhorar a composição corporal. E melhorar a composição corporal é mais do que só emagrecer, é perder gordura e ganhar massa magra ao mesmo tempo. E eu também atendo pessoas que querem prioritariamente perder gordura e pessoas que querem só ganhar músculo. Eu atendo presencialmente em São Paulo, capital, e online para o Brasil e para o mundo inteiro. Lá no Google eu tenho mais de 120 avaliações positivas, todas com a nota máxima. Eu também sou criador da Escola de Emagrecimento, um programa com mais de 3.000 alunas, onde a proposta é ensinar a emagrecer para sempre, e não temporariamente. Por isso que você aprende como comer, como fazer suas escolhas e inserir o que você gosta. Lá você pode tirar dúvidas comigo, com a minha equipe, e usar um monte de ferramentas que vão te ajudar no seu objetivo. Para saber mais, clica no link da descrição. E aqui no YouTube eu tenho mais de 500 mil inscritos no canal, e eu mostro como o emagrecimento, a alimentação saudável e o ganho de músculo pode ser muito mais simples do que as pessoas imaginam. Antes de mais nada, eu preciso explicar por que ganhar músculo é importante. Eu sei que muita gente quer ganhar músculo meramente pela questão estética. Ah, eu não quero que meu braço fique tão flácido, eu quero mais definição, eu acho mais bonito. Ok. Agora, o músculo ele tem uma função muito importante para a saúde. O músculo ele te ajuda na sua força, e quando eu falo força, eu não estou falando de empurrar aparelho na academia. Eu estou falando de levantar do chão, levantar da cadeira, levantar do assento sanitário, levantar uma sacola, ajudar alguém, segurar uma criança, guardar coisa no armário e por aí vai, para tarefas do dia a dia. Além disso, os nossos músculos são o único lugar onde você consegue armazenar os aminoácidos, que são os nutrientes que vêm da proteína, como se fosse nosso depósito de proteína. Então, se por exemplo você se machuca, você precisa ficar internado no hospital, ou qualquer situação assim, o seu corpo vai pegar a proteína dos músculos para situações ainda mais importantes. Se você tem pouco músculo, você vai perder tudo de músculo ou nem vai ter o suficiente. E é por isso que vários estudos mostram que ter massa muscular é um grande preditor de longevidade. Pessoas que vivem mais são pessoas que têm uma boa massa muscular. E não é só tempo de vida, é qualidade de vida. Quando você tem músculo, você é independente, você não precisa de ajuda. Sabe aquela ideia daquele velhinho que precisa segurar no braço para atravessar uma rua, que não consegue ir no mercado sozinho porque não aguenta uma sacola, que todo mundo fica preocupado se a pessoa vai cair no chão, porque ela não consegue mais se levantar e está muito frágil. Então você tem músculo por causa disso. Ah, Felipe, mas esse monte de musculoso que morre cedo? Gente, aí são pessoas que usam anabolizantes, hormônios, e claro, isso aumenta muito o risco de morte precoce. Mas eu não vou falar de nada disso nesse vídeo, eu tô falando de níveis normais de musculatura. E continuando nessa conversa, a gente precisa pensar para que é que o corpo constrói músculo? Porque assim, o nosso músculo, ele tem um alto custo para o organismo. Por quê? Porque um músculo ele precisa de calorias para ser sustentado. Se você não der um determinado número de calorias e de proteínas, esse músculo vai se desfazer. É como se fosse um aluguel que o corpo paga para manter esses músculos. E é por isso que você só vai ter músculo se você provar para o seu corpo que você precisa deles. E como que você faz isso? Precisando de força. Então, quando você empurra algo pesado, quando você está em situações que você precisava de mais força, de mais explosão, onde você faz mais esforço, você está querendo dizer para o seu corpo o seguinte: olha, com o que a gente tem hoje, talvez a gente não sobreviva da próxima vez. Então, o corpo faz uma adaptação funcional de sobrevivência. Meio que assim, olha, eu vi que a coisa tá feia, eu vi que a coisa tá difícil, vamos construir mais músculo, você vai ficar mais forte e vai conseguir lidar melhor com a situação no futuro. Então quem fica o dia inteiro no sofá sem fazer nada, o corpo não vai querer construir e manter esse músculo, dá trabalho. Você precisa mostrar pro corpo que esse músculo é importante. Com isso, a gente consegue chegar na receita do que se precisa para ganhar músculo, que são 2 coisas obrigatórias. Eu gosto de pensar muito na ideia de um pedreiro e de uma parede. Então eu imagino que você precisa construir um muro. Então você vai precisar desses 2 elementos, os tijolos para construir e o pedreiro para conseguir pegar esses tijolos e formar um muro. O que é o pedreiro?
é o seu treino, é o seu exercício, é a sua demonstração para o corpo que você precisa de mais músculo. E aqui não existe um tipo de exercício que faz ganhar músculo. Existem vários. Um exemplo clássico é pessoas que trabalham com obra, levantando peso e tudo mais. Muitas delas têm músculo. Por quê? Porque está mostrando para o corpo que precisa de mais força para levantar aqueles pesos. A musculação é uma das formas de fazer isso, mas qualquer treino que exija do seu corpo vai te fazer ganhar músculo. E inclusive saiu uma meta-análise recente que mostrou que mais importante do que toda essa coisa de quantas séries, que tipo de exercício, que tipo de movimento, mais importante que tudo isso é ter consistência nos seus treinos, ou seja, eu faço 3 vezes por semana o ano inteiro, ao invés de, eu fiz um mês de academia e parei. Fiz um mês de pilates e parou. Não, é ter consistência de fazer sempre, mesmo que não seja todo dia, pode ser 2 vezes na semana, e que seja algo que exija do seu corpo. Então você faz um negócio que é extremamente tranquilo para você, tipo caminhada. Seu corpo não vai precisar construir mais músculo na sua perna porque você faz caminhada. Pode ser para uma pessoa que saiu do coma. Ela estava 2 anos deitada. Aí ela começou a reaprender a andar. Aí sim vai ser um esforço que o corpo vai precisar criar músculo ali na perna. Mas depois de um tempo já não vai mais servir. Por isso que nos treinos é importante você ir se desafiando mais. Conseguir pegar esse peso. Deixa eu tentar pegar um pouquinho a mais. Então esse é o nosso pedreiro. Agora a gente precisa do tijolo para ele construir o muro. O que é o tijolo? São as proteínas. Você come proteína tem aminoácido e com os aminoácidos se constrói o músculo. Então veja que só comer proteína sem o pedreiro você não vai construir. Pode ajudar a preservar, mas construir precisa do pedreiro. E se você tiver só o pedreiro, sem o muro, esse muro vai ser muito baixinho. Ele vai pegar pouca coisa que tem ali e construir. Então treinando você estimula para ganhar músculo, comendo proteína esse muro vai ser maior, ou seja, você vai ganhar mais músculo. E qual quantidade de proteína? Os estudos mostram que comer de 1,6 a 1,8 gramas de proteína por quilo de peso, ou seja, você pega seu peso e faz vezes 1,8, dá a quantidade de proteína que vai te dar um máximo de ganho de massa muscular, de acordo com o seu treino. Para simplificar, se a gente pegar para mulheres, de 100 gramas a 120 gramas de proteína por dia costuma ser uma quantidade muito boa. Lembrando que 100 gramas de proteína é diferente de 100 gramas de frango. 100 gramas de frango tem por volta de 20 a 30 gramas de proteína. E assim como o treino e a proteína ajudam você a ganhar mais músculo, cada like que esse vídeo tem ajuda esse vídeo a aparecer para mais pessoas. Então você está achando esse conteúdo legal e pensa que outras pessoas se beneficiariam dele? Deixa o like aqui que eu agradeço muito. Agora a gente vai para o terceiro ponto, que é o número de calorias. A gente vê muito na internet a ideia de que se você precisa ganhar músculo, você precisa comer muito, você precisa aumentar as calorias, você precisa de hipercalórico, fazer um shake de 1000 calorias. E a maioria das pessoas que faz isso acaba ganhando gordura. Eu imagino que você que está assistindo o vídeo aqui quer ganhar músculo, mas sem gordura junto. Então, o aumento de calorias ele não é obrigatório para ganhar massa muscular. Isso vai depender muito do seu objetivo. Por exemplo, se você está com sobrepeso, você quer emagrecer, mas quer ganhar músculo ao longo desse emagrecimento, você não tem que aumentar a caloria não. Você segue seu processo de emagrecimento, mas aumenta a proteína e faz o treino de força. Felipe, mas eu já estou no peso que eu quero, eu só quero ganhar músculo. Você pode adicionar o treino, manter a proteína alta e ver se assim você ganha músculo. Se você vê que não está ganhando tanto, você pode aumentar um pouquinho as calorias. Agora, se você é uma pessoa muito magra e quer muito ganhar peso, aí sim você pode aumentar a quantidade total de calorias. O que eu sugiro? Vai aumentando aos poucos. E aí você vai vendo o resultado. Quando precisar, você aumenta de novo aos pouquinhos, para não sair ganhando um monte de gordura junto. E existem suplementos que podem ajudar a ganhar massa muscular? Na internet, a gente vê todo tipo de promessa. É claro que os fabricantes vão querer vender os produtos deles como grandes ganhadores de massa muscular, mas não é verdade. Basicamente, só tem 2 suplementos que podem ajudar. O primeiro são as proteínas em pó. Whey protein, albumina, beef protein, proteína em pó vegetal. E não é que eles têm um efeito especial que faz ganhar músculo, não. É que eles podem te ajudar a chegar naquela meta de proteína. Felipe, eu já estou comendo 120 gramas de proteína só com carne, peixe e frango. Preciso do whey? Não, ele é só uma opção a mais. Agora, Felipe, eu só consigo comer 70 gramas de proteína e eu quero ganhar músculo. Então adiciona o whey para ele te ajudar a bater sua meta. E o segundo suplemento que pode ajudar é a creatina. A creatina ela vai te ajudar a treinar um pouco melhor. Treinando um pouco melhor, pode ser que você ganhe um pouco mais de massa muscular. Então a creatina ela pode dar um pequeno benefício no ganho de massa muscular. Não é que, nossa, vai fazer você ficar igual o Hulk. Não, é um pequeno benefício. No final do vídeo eu vou
deixar a recomendação de um vídeo que eu tenho só sobre como escolher suplemento. Depois assiste lá que vai te ajudar. E o nosso quinto ponto é, e o pré-treino e o pós-treino? O que eu como antes de treinar e depois de treinar? Afinal, isso é importantíssimo para ganhar massa muscular. Na verdade, não é. Essa ideia do pré e pós-treino é extremamente superestimada. Faz pouca diferença no seu resultado. Então vamos lá. Pré-treino. O que comer antes do treino? Primeiro que talvez você não precise comer nada. Geralmente você já tem em você o que você precisa para ter energia para o treino. Muita gente começa a treinar e diz, eu não tenho energia para treinar. Na verdade é uma pessoa destreinada. Se você continuar treinando, você vai se adaptar mais ao treino e vai ter essa energia. Agora, tem gente que não se sente bem realmente sem comer nada antes. E aí sim pode pensar numa refeição anterior. E eu já vou dar algumas opções. Agora pensa o seguinte, o pré-treino ele não precisa ser uma refeição específica. Então você pode fazer seu café da manhã normal e 1 ou 2 horas depois treinar. Você pode almoçar e depois treinar no meio da tarde. Então o pré-treino pode ser a sua refeição normal do dia e depois de 1 ou 2 horas você treina. Agora, se for para você colocar alguma coisa, é interessante a gente pensar numa combinação. Uma fonte de carboidrato e uma fonte de proteína. Exemplos. Uma fruta com whey protein. Um sanduíche com pão e um frango. Um peixe e batata doce. Então você pode pensar numa refeição que vai te trazer uns 20, 30 gramas de carboidrato e uns 20, 30 gramas de proteína. E dentro disso, vale muito a pena você observar com o que você se sente bem treinando. Se um dia você comeu uma banana e treinou mal, não usa a banana, tenta outra coisa. Se um dia você comeu um frango e deu certo, usa o frango. Então a coisa mais importante da refeição pré-treino é que ela te ajude a se sentir bem no treino. Esse é o mais importante. Ah, Felipe, eu comi um negócio diferente do que você falou aqui e deu certo. Tá bom, segue com ele se tá te ajudando. Agora, não se iluda com essa coisa que se você consumir doce de leite você vai treinar melhor. Não, não vai fazer diferença nenhuma no treino. Dá pra você encaixar o que você quiser na sua dieta. Isso eu sempre falo aqui. Mas não vamos nos iludir que doce de leite, um alimento específico, faz uma diferença no treino. Não faz. E o pós-treino, Felipe, eu preciso comer proteína imediatamente após o treino? Não. Essa é uma ideia totalmente ultrapassada. Antigamente, se acreditava que depois do treino tinha uma janela de tempo onde o seu corpo estava preparado para receber proteína e construir músculo. Hoje a gente já descobriu que essa janela de tempo ela é muito grande. Em alguns casos ela pode durar mais de 24 horas. Então você não precisa ficar desesperado para tomar um shake de whey protein logo depois de treinar. O que eu recomendo é que você simplesmente faça uma refeição depois do treino e pode ser algumas horas depois do treino. Então assim, você tomou seu café da manhã, treinou, mas você pode almoçar mais tarde. Você treinou depois do almoço, você vai jantar depois, tá tudo certo. Eu só não recomendo você treinar à noite, aí você vai dormir, passar a noite inteira e depois você vai fazer o café da manhã. Aí não. Eu não recomendo você entrar num jejum muitas horas sem comer, a ponto de dormir e acordar no dia seguinte para depois comer. Então assim, treina à noite, aí você pelo menos toma um whey protein depois ou deixa o jantar para depois do treino ao invés de antes do treino. Isso aqui é o geral que você precisa saber para ganhar massa muscular. Não tenha dúvidas que você pode ganhar massa muscular em qualquer idade. Tem estudo mostrando que pessoas com mais de 90 anos conseguem ganhar músculo. Então sim, dá para ganhar em qualquer idade. Dentro da individualidade de cada um vão mudar alguns fatores. A quantidade de proteína, a quantidade de calorias, como você vai adequar isso à sua rotina e por aí vai. E eu tenho um programa chamado Imersão Massa Magra, onde eu detalho muito mais tudo isso que eu falei aqui e dou ainda mais exemplos de como que você ajusta isso para o seu objetivo. Esse programa ele já está gravado, está com as aulas separadas, aulas curtinhas, com vários temas e também tem aulas de um personal trainer especialista em ganho de massa muscular, o Rafa Lund, onde ele explica vários detalhes importantes do treinamento. Se você quer adquirir a imersão Massa Magra, o link está na descrição no primeiro comentário fixado. Clicando lá, você vai ter todas as informações do programa, as formas de pagamento ou parcelamento. Então tá com dúvida? Clica lá na página. Você não vai comprar automaticamente só de clicar. Clica lá e lê com calma, que pode ser que te interesse muito. Vamos pro resumão. Para ganhar massa muscular, você precisa de duas coisas. O estímulo, que é o treino, e pode ser um treino de N maneiras diferentes. Treino em casa, pilates, hidroginástica voltada para força, calistenia, funcional e musculação. Pode ser com aparelho, com peso livre, por aí vai. E você precisa da quantidade de proteína adequada. 1.6 a 1.8 vai te ajudar a ter mais resultado.
Mas mesmo comendo menos proteína que isso, você também vai ter resultado. Pensa que é uma coisa crescente. Pouca proteína, pouco resultado, à medida que você vai aumentando, vai dando mais resultado, até que chegar num topo, que é esse 1.6 a 1.8. Além disso, dependendo do caso, você pode ter que ajustar a quantidade de calorias. Tem suplementos que podem ajudar alguma coisa. E o pré e pós-treino faz uma diferença pequena, mas que ainda assim pode influenciar um pouquinho no resultado. Agora, para você não errar na sua escolha de suplemento, não jogar dinheiro no lixo, até comprar suplemento que vai te atrapalhar, clica nesse vídeo aqui que eu ensino como escolher os suplementos. Mas se você quiser entender melhor quais que são as fontes de proteína, como que eu consigo proteína através dos alimentos, vê esse vídeo aqui que eu fiz um ranking com as melhores fontes de proteína. Espero que você tenha gostado e até a próxima.